Quantas vezes você já teve a sensação de estar vivendo no piloto automático, como se os minutos, as horas e os dias passassem diante dos seus olhos como um relâmpago, e mesmo cansado e exausto, você não soubesse explicar exatamente o que gastou sua energia? Talvez o seu quarto esteja uma bagunça e sua agenda esteja esquecida no fundo da gaveta. E talvez sua mente esteja mais desorganizada do que qualquer cômodo da casa. E então você se pergunta: por onde eu começo? A verdade é que viver de forma desordenada se tornou o novo normal e rotina para alguns. Corremos atrás de tudo ao mesmo tempo, acumulamos obrigações, preocupações, cobranças, mas esquecemos de organizar o fundamental, que é a nossa própria vida. E quando isso acontece, a nossa vida se torna uma bagunça, um caos silencioso, interno, que se disfarça de cansaço, de irritação sem motivo, de falta de motivação. Mas e se eu te dissesse que a organização pessoal é um ato filosófico? Que colocar a sua vida em ordem é um exercício de autocontrole, resistência, consciência e força interior. A filosofia estoica, tão antiga e tão atual, pode ser a chave que faltava para te indicar o caminho. Não o caminho da perfeição, mas da clareza, da simplicidade, do essencial. Porque antes de vencer tudo o que está por fora, você precisa aprender a governar o seu interior. Então eu te pergunto, você está pronto para parar de correr sem direção e começar a construir, pouco a pouco, tijolo por tijolo, uma vida mais firme, mais sóbria e totalmente sua? Então eu tenho um convite especial para fazer para você. Fique aqui comigo até o final desse vídeo, pois através desse estudo, dessa mensagem, vou te orientar e revelar o segredo dos antigos estoicos para organizar a sua vida, de uma forma que você irá conquistar a paz interior que talvez por muito tempo não sentia. Antes de tudo, declare junto comigo e deixe sua marca registrada nos comentários. Hoje eu decido colocar ordem na minha vida. Esse não é um comentário qualquer, mas talvez a virada de chave que você tanto precisava. Deixe também seu like e se inscreva no canal para fortalecer a nossa comunidade cada vez mais. Quando falamos sobre organizar sua vida, isso não é sobre fazer uma lista de tarefas e ir riscando itens mecanicamente. Não é só sobre manter o guarda-roupa dobrado ou sua mesa de trabalho limpa. Isso ajuda, claro. Um ambiente organizado normalmente nos transmite paz, mas isso vai muito além. Colocar a vida em ordem é, antes de tudo, um trabalho de dentro para fora. É olhar com honestidade para tudo que está fora do lugar dentro de você. Pensamentos embaralhados, decisões adiadas, relações tóxicas mantidas por costume, prioridades misturadas, sentimentos não resolvidos. E é aqui que o estoicismo entra como uma forma poderosa de organização. Ele não te ensina a controlar tudo, mas a ordenar o seu modo de existir dentro dele. Comece por algo simples, como, por exemplo, a sua manhã. E eu te questiono, como é a sua primeira hora do dia? Você acorda no susto com o seu despertador? Já pega o celular, se perde nas redes sociais, corre para se arrumar, come qualquer coisa e sai atrasado com a mente ansiosa e acelerada? Ou você tem um mínimo de intenção nesse início? A regra é clara. A forma como você começa o dia dita o tom do resto dele. Os estoicos sabiam disso. Eles treinavam a mente logo cedo. Questionavam a si mesmos: o que posso controlar hoje? O que espero enfrentar? Que tipo de pessoa quero ser diante disso? Agora reflita comigo. Você alguma vez já fez essas perguntas? Ou anda aceitando que seus dias sejam moldados por impulsos externos, sem planejamento, sem reflexão, sem direção? A verdade dói, mas ela é libertadora. Se você não organizar a sua vida, alguém ou algo vai organizar por você. E quase sempre será em função dos interesses alheios. Você será absorvido pela bagunça dos outros. Vai trabalhar para os sonhos de outro, vai gastar tempo com distrações que não te constroem, vai gastar energia com brigas inúteis e terminar o dia com a sensação de que viveu para tudo e todos, menos para si mesmo. E aí que entra um conceito interessante do estoicismo, oikeiosis, uma palavra diferente, né? Você já ouviu ela antes?
Essa é uma palavra grega que pode ser traduzida como tornar-se íntimo de si mesmo. Esse é o processo pelo qual o homem se aproxima da sua verdadeira natureza, daquilo que realmente importa, do que está alinhado com sua razão e virtude. E organizar a vida é exatamente isso. Um retorno àquilo que importa, um tipo de poda, uma limpeza, um redirecionamento, uma mudança. Você já viu uma árvore crescer em meio ao concreto? Ela não cresce. Ela se entorta, busca frestas, se espreme. Agora compare com uma árvore em solo fértil, bem cuidado. Ela cresce firmemente, alinhada com o céu. Imagine que a sua vida seja essa árvore. Se você não cuida do terreno, se você não limpa o excesso de entulho, você vai crescer totalmente diferente do esperado. Vai se adaptar às pressões erradas, vai forçar raízes em solo que não te sustenta. Vai se esgotar e acabar secando suas folhas, elas não irão resistir. E isso vale para tudo na vida. Suas finanças, seus hábitos, seus relacionamentos, sua rotina. Quando a vida está desorganizada, a mente fica em constante estado de alerta. E você começa a confundir urgência com importância. Tudo vira para agora. Tudo parece impossível de adiar. Mas será que é mesmo? Quantas das coisas que te tiraram o sono no mês passado ainda são relevantes hoje? Quantas dessas urgências eram, na verdade, distrações disfarçadas de compromisso? Você sabia que o cérebro humano gasta uma quantidade imensa de energia tentando tomar decisões simples quando está cercado de desordem? Isso tem um nome e se chama fadiga decisional. Quanto mais bagunçado o ambiente, mais difícil é pensar com clareza. Por isso, grandes líderes e filósofos buscavam rotinas simples, ambientes limpos e hábitos previsíveis não por obsessão, mas por inteligência. Menos distrações quer dizer que é mais clareza, mais paz. E clareza é o primeiro passo da ordem. É ela que te orienta. Agora, imagine a sua casa. Cada objeto fora do lugar é um pequeno lembrete do que você está adiando. A pilha de roupas, pia cheia de louças, o quarto bagunçado, os papéis amontoados, coisas importantes que você não encontra nessa bagunça. Isso tudo comunica, mesmo sem palavras. Você está deixando as coisas acumularem. E isso vai além do físico, porque o externo reflete o interno. Uma pessoa que não organiza o que vê, raramente organiza o que sente. E eu te pergunto, como anda a organização emocional? Existem conversas que está evitando? Tem sentimentos que está engolindo? Tem dores que você está fingindo que não existem, mas que continuam ali, ocupando espaço mental? Ser estoico não é fingir que não sente, é organizar o que se sente. É nomear as emoções, empreender suas causas e decidir o que fazer com elas. É aceitar que nem tudo vai embora de uma vez, mas que tudo pode ser colocado no lugar certo. Sabe o que é mais difícil de organizar? Expectativas. Você espera demais dos outros e de si mesmo? Uma das maiores fontes de frustração vem de esperar a perfeição de coisas que nunca serão perfeitas, esperar que todos te compreendam, que tudo ocorra como planejado, que você nunca erre. Mas a vida real não é assim. A vida real é cheia de falhas, atrasos, recomeços e imprevistos. O estoicismo nos lembra: não espere que o mundo se comporte como você quer. Prepare-se para se comportar bem, mesmo quando o mundo falhar. Agora olhe para o seu tempo. Você tem certeza de como está gastando as horas do seu dia? Quantas horas por semana você passa no celular? Quantos pensamentos repetitivos que não levam a lugar nenhum? Se o tempo é o bem mais valioso que você tem, por que ele está tão desorganizado? O mestre Marco Aurélio dizia: você vive como se tivesse 1000 anos, mas tem medo de morrer amanhã. Isso é profundo, né? A verdadeira organização da vida começa quando você entende que o tempo é limitado, e quem não organiza o próprio tempo, inevitavelmente perde a própria vida aos poucos. E se a gente voltasse para o básico? Você já reparou que a natureza nunca se apressa, mas tudo se cumpre no seu tempo? O sol nasce e se põe todos os dias, sem se atrasar. O inverno chega, a primavera floresce e tudo ocorre em ciclos previsíveis. A natureza é organizada porque respeita o ritmo.
Tudo acontece em seu devido tempo. E talvez parte do caos que você sente seja por ignorar o seu ritmo natural. Dorme tarde, come mal, se sobrecarrega, não sabe dizer não para o que você não pode cumprir e depois se culpa por não ter dado conta. Colocar ordem na vida é também aprender a respeitar o seu limite, a saber a hora de parar, a entender que descansar não é fracasso, é manutenção. Você não espera que uma planta floresça o ano inteiro, né? Você sabe que ela tem todo um percurso e um processo correto para passar. Então, por que você cobra isso de si mesmo? E os relacionamentos? Quantos estão aí por mero hábito? Por medo de ficar só? Por apego ao que já foi, mas não é mais? Sustentando algo que talvez nem exista mais? Desorganizar a vida é também manter perto quem já não deveria estar. E isso exige coragem. Exige um primeiro passo. Colocar a vida em ordem muitas vezes significa esvaziar antes de preencher, terminar ciclos, romper padrões, deixar ir. E tudo isso dói, eu sei. Mas é uma dor que organiza. É a dor da limpeza. Pense agora em algo que te incomoda profundamente na sua vida hoje. Talvez seja o estado da sua saúde, talvez seja o descontrole financeiro, talvez seja a sensação de estar estagnado profissionalmente. Qualquer que seja, pergunte-se: o que está desorganizado nessa área? O que eu tenho ignorado? O que eu venho adiando? E o mais importante, o que eu posso fazer hoje para começar a colocar isso em ordem? Você não precisa de um plano perfeito, precisa de uma decisão firme. Precisa escolher uma direção. Precisa parar de esperar que tudo esteja mais calmo para começar. Porque a vida não se acalma sozinha. Ela exige ação. E o estoico é alguém que age mesmo em meio à tempestade. Não espera o vento parar para ajustar as velas. Quantas vezes você começou algo com entusiasmo, mas abandonou no meio porque tudo parecia desorganizado demais para continuar? Às vezes, nem é a dificuldade real que te paralisa, mas o excesso de coisas acumuladas ao redor e principalmente no seu interior. A falta de clareza, o medo de não dar conta, o cansaço emocional de quem vive em um quarto desarrumado, uma mente confusa, um coração sobrecarregado. Entenda de uma vez por todas que a organização não precisa ser perfeita para funcionar. Um estoico não vive só pela estética, mas pela utilidade. Não se trata de transformar sua vida numa vitrine limpa para impressionar os outros. Se trata de libertar sua mente do ruído, de abrir espaço para o que realmente importa, de conseguir olhar para sua própria existência e dizer: eu sei porque estou fazendo o que faço. E mesmo que talvez você esteja pensando: mas minha vida é corrida demais, eu não tenho tempo para isso. Talvez seja exatamente por isso que você precisa mais ainda. Quanto mais caótica a sua rotina, mais urgente se torna a construção de uma base sólida. É como um terremoto. Quanto mais frágil for a fundação, mais rápido tudo desmorona. E no fundo, todos nós estamos sujeitos a abalos, perdas, mudanças, doenças, rupturas. A única forma de enfrentar isso sem colapsar é estar minimamente organizado por dentro. Ter clareza, propósito, valores definidos. Existe um ditado famoso que diz: quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Esse ditado se encaixa perfeitamente sobre o que estamos falando. Uma vida sem sentido de organização vai acabar sendo vivida de forma passiva. Você vai se tornando o tipo de pessoa que só reage. Reage ao despertador, reage ao chefe, reage à crise, reage à opinião alheia. Mas o estoico não vive apenas de reação. É mais que isso. É sobre viver com intenção. Ele responde de forma racional a tudo o que a vida traz. E para isso, precisa estar organizado. Inclusive, você sabia que um dos maiores inimigos da ordem pessoal é o excesso de possibilidades? Isso mesmo. Quando tudo é possível, tudo se torna confuso. Isso se chama paradoxo da escolha.
e é uma armadilha da vida moderna. Você tem acesso a infinitas opções de entretenimento, cursos, profissões, relacionamentos, produtos, e quanto mais opções, mais ansiedade. Por isso, limitar é um ato de sabedoria. Escolher o que entra e o que fica pelo lado de fora. O que merece a sua atenção e o que não merece nenhum segundo da sua vida. E é aqui que entra uma prática extremamente estoica: a deliberação racional. Antes de agir, questione-se: isso é necessário? Isso é útil? Isso está alinhado com os meus valores? Isso vai me aproximar de uma vida mais ordenada ou vai me lançar de volta ao turbilhão? Essa simples pausa já organiza a mente, já impede impulsos desnecessários, já abre caminho para uma vida mais sóbria. Agora observe o mundo à sua volta. Tudo o que é grandioso se constrói com organização. Um edifício não se levanta sem projeto. Uma sinfonia não acontece sem partitura. Um instrumento musical precisa de um músico para manuseá-lo. E um jardim não vai florescer sem cuidado. A sua vida, da mesma forma, precisa de estrutura. Não rígida como uma prisão, mas firme como um alicerce. Flexível, mas coerente. E essa estrutura começa por onde você decide colocar atenção. Porque onde há foco, há direção. E onde há direção, há ordem. E onde está o seu foco hoje? Em agradar os outros? Em apagar incêndios alheios? Em manter aparências? Em correr sem destino? Ou você está voltando para si, limpando os seus excessos, escolhendo com consciência onde colocar sua energia? Você não precisa mudar o mundo, precisa mudar a forma como se posiciona dentro dele. Precisa levantar da cama sabendo por que está levantando. Precisa olhar para sua semana com um plano mínimo. Precisa revisar seus hábitos, suas companhias, seus pensamentos repetitivos. Precisa se perguntar todos os dias: isso aqui contribui ou confunde? Entenda que organizar a vida também exige paciência. Nada se alinha da noite para o dia. Há momentos de ação intensa, mas há também momentos de pausa. Há fases em que você vai construir, outras em que vai só manter. Mas em todas elas, o que te sustenta é o compromisso com a ordem interior, com a lucidez, com a filosofia prática. E, para finalizar, o imperador Marco Aurélio escreveu: não perca mais tempo discutindo sobre como deve ser um bom homem. Seja um. Forte, né? Podemos adaptar isso ao nosso tema. Não perca mais tempo esperando por uma vida organizada. Comece a criá-la. E isso começa agora, com o que está ao seu alcance, com o que está nas suas mãos. Agora me conte nos comentários, qual é a primeira coisa que você vai começar a organizar hoje? E se caso você tenha ficado comigo neste vídeo até o final, não esqueça de comentar até o fim. Deixe também seu like e, se caso não for inscrito ainda, se inscreva. Você tem só a crescer fazendo parte dessa comunidade de sábios que a cada dia se fortalece cada vez mais. Espero você no próximo vídeo, amigo estoico. Até breve.